Em Otome Game, como nós já sabemos, o Leon tem um harém, e um belo de um harém por sinal em só mulher gata. Nós temos a Angélica, infelizmente, a Olivia, a Milene, a Noelle e outras garotas que também amam o Leon e querem ele ao ponto de sempre expressarem isso. Mas para aqueles que só assistiram o anime e leram o mangá, vocês conhecem apenas a Angélica, a Olivia, Milene, Clarice e Deidre. Vocês não conhecem a terceira esposa do Leon, que seria a Noelle, que só apareceu no volume 4 pra frente da novel, e esse volume ainda não foi adaptado. Então eu pensei, pô, eu já trouxe vídeos sobre como o Leon ficou com as outras garotas, com a Olivia, com a Angélica, com a Milene, como ele quase traiu as suas esposas, então por que eu não faço um vídeo sobre como ele ficou com a Noelle? Afinal, muitas pessoas ainda não conhecem ela. E bom, eu acho que eu estou fazendo isso agora, certo amigos? Descubra como o Leon ficou com a Noelle, a heroína que não faz tanta diferença assim, mas até que é melhor do que a Olivia. Você ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga que eu vou te falar agora. E eu preciso te avisar que esse vídeo contém spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. Pois bem, primeiro eu vou apresentar ela a vocês, Noelle Zel Lespinasse, ou como Leon a conheceu primeiro, Noelle Beltri. Ela é a primeira filha da família Lespinasse, que era conhecida por ser uma das grandes famílias nobres da República Auser, onde sua família era conhecida principalmente pelo papel de proteger a árvore sagrada, com a sua mãe sendo a sacerdotisa e o seu pai o guardião da árvore. Ela também é a protagonista do jogo 2 de Otome Game, ou seja, mais uma protagonista pro harém do Leon, mais uma protagonista que o Leon colocou no bolso e meteu no harém. Primeiro a Olivia, depois a Noelle. Será que o jogo 3 vai ter vítimas do Leon também? O cara simplesmente não para, ele é uma máquina, meus amigos, uma máquina. E bom, a Noelle é uma garota gentil e amigável com todos ao seu redor. E claro, acima de tudo, muito sincera com as suas opiniões. É sério, ela sempre fala o que está pensando e às vezes não é tão legal assim, sabe? E além disso, ela também é uma garota meio moleca, gostando mais de andar com homens do que com mulheres e tudo mais. Porém, é claro, ela está bem com todo mundo quando ela precisa estar bem com as pessoas. E bom, por conta da infância dela, nós podemos dizer que a Noelle é um tanto quanto carente, já que ela foi bem negligenciada quando criança, e por causa disso, ela tem esse desejo de ser amada, e não ajuda o fato de que ela também é irmã da Lélia. E para aqueles que não sabem e não viram, eu vou deixar aqui o link nos cards sobre o meu vídeo falando sobre a Lélia, mas basicamente, a Lélia é a irmã da Noelle, e também uma reencarnada, mas não apenas uma reencarnada comum. Pensem na Marie, porém 100 vezes pior, e da Deep Web. Essa é a Lélia basicamente, a pior personagem de toda a obra. Ela ferrou com a vida da Noelle ao seu bel prazer, porque se achava justificada. Ela coloca a progressão da história do mundo, do jogo, acima da própria felicidade da Noelle. E muitas vezes ela é muito fria com ela, até mesmo tentando forçar a sua irmã a se casar com um cara que é o pior tipo de pessoa do mundo. Sério, ela tentou forçar a Noelle a se casar com um sociopata do caramba, criminoso, salafrário, apenas porque assim o jogo progrediria sem problemas, quando na verdade muito pelo contrário, isso aí ia ser problema pra caramba, meus amigos, muito problema. Mas até aquilo, né, a Lélia é o pior tipo de pessoa e uma personagem horrível, e isso ferrou a cabeça da Noelle. Afinal, eu acho que qualquer um na situação dela teria sérios problemas, porque pô, os pais dela morreram, elas perderam tudo, e aí ela tem que crescer ao lado de uma irmã horrível que não apenas destrata ela, como também faz a vida dela um inferno por causa disso. Eu teria enlouquecido no mínimo eu teria surtado, meus amigos. Então a Noelle é muito forte por ter aguentado tanto tempo, porém aquilo, ela aguentou, mas também tem problemas por causa disso. E bom, a Noelle conheceu Leon quando ele chegou na República Auser para fazer um intercâmbio, o que, para aqueles que não sabem, a República Auser é outro país, ok? No caso, no volume 4, o Leon sai de Holford, que é onde se passou o Otome Game até agora, e vai para a República Auser para poder seguir a história do jogo 2, e assim evitar que problemas aconteçam e o mundo seja destruído. Afinal, todos sabemos que no final dos jogos de Otome Game, o mundo sempre é destruído, então o Leon quer evitar isso, afinal se o mundo ser destruído, ele morre, ou pelo menos ele fica sem país. E então, com o Leon fazendo intercâmbio para a República Auser, a Noelle seria a pessoa que ficaria encarregada dos estudantes de intercâmbio.
intercambistas, intercambiais, sei lá como se fala o nome certo, mas ela ficou a cargo de ajudar eles e facilitar a vida deles nesse novo país, que no caso seria o Leon, a Marie, os 5 patetas e uns outros servos. Mas a Noelle ficou próxima especialmente do Leon. Afinal, os 5 patetas são lixo. A Carla e o mordomo da Marie só seguem ela pra tudo que é canto. E a Marie foi basicamente o que sobrou. Mas, acredite ou não, a Marie se deu muito bem com a Noelle, sabia? Elas se tornaram ótimas amigas, onde a Marie até mesmo apoiou os sentimentos da Noelle pelo Leon, embora também ficou meio triste porque, bom, o Leon é casado, né? Aí a amiga dela quer ele, mas ele é casado, então é meio complicado apoiar um sentimento desse, né? Porque ela foi meio que uma talarica. E falando dos sentimentos da Noelle pelo Leon, conforme ela foi se aproximando do nosso protagonista e andando com ele, ela foi se apaixonando pelo cara, o que é um fato que aconteceria uma hora ou outra. Afinal, o cara tem feromônios que atraem heroínas. Sério, o Leon basicamente força heroínas a se apaixonarem por ele, mano. Ele parece algum feromônio, alguma força da natureza ou alguma coisa assim, porque não é possível. Eu acho que isso pode ser o protagonismo. E é claro que quando a Noelle se apaixonou pelo Leon, ela começou a ficar esperançosa, querer estar junto com ele e tudo mais. E inclusive, quando ela foi escolhida como a sacerdotisa, ela torceu, ela queria que o Leon fosse escolhido como o guardião. Assim, eles poderiam estar juntos para o resto de suas vidas. Mas, quando ela descobriu sobre a Olivia e a Angélica, ela ficou muito triste. Ela entrou em uma deprê profunda pensando que era tudo uma ilusão, que não estava certo para ela ser tão feliz assim, que todos os seus planos foram arruinados em um dia e os caramba a 4. E aí depois disso ocorreu vários e vários dramas dos arcos. Ela foi presa, foi forçada a se casar com aquele criminoso salafrário, ela sofreu muito nas mãos dos outros, o Leon tentou salvar ela 2 vezes, mas não conseguiu, o que deixou ela bem feliz, mas triste também. Aí depois o Leon finalmente conseguiu salvar ela, e aí ela conta os sentimentos dela para ele. E o que ele faz? Nada exatamente. Depois de um arco inteiro de sofrimentos, ela sofreu pra caramba e o inferno na terra aconteceu pra ela, ela se declara para o Leon. E ele, aquele cara que perseguiu ela e salvou ela de todos os perigos, no fim do dia, não faz nada. Ele pede desculpas por deixar ela triste, mas não pega ela. Afinal, ele tem esposas. O Leon, pela primeira vez na vida, eu não sei se eu digo que ele me desapontou ou se me deixou orgulhoso. Ele respeitou suas esposas, porém também foi um merda com a Noelle. É, Leon, você é complicado em 2 lados de uma moeda. Porém, a partir dali, eles continuariam a ser amigos, interagindo e os caramba 4, onde a Noelle continuou gostando dele e, é claro, flertando com ele quando podia. Até que aconteceu outro drama, onde agora a Noelle levou um tiro, e aqui ela começa a bater as botas lentamente. E então, nesse estado horrível, ela pergunta ao Leon uma última vez sobre os sentimentos dele, e ele responde que se apaixonou por ela também. E essa resposta dele meio que tem sentimentos reais, porque ele realmente se apaixonou por ela, mas também foi meio porque ela estava moribunda e morrendo, certo? Então, meio que conta e não conta ao mesmo tempo. Porém, no fim do dia, a Noelle não morreu. Na verdade, ela foi salva e se recuperando aos poucos. E por causa disso, porque ela viveu e o Leon se declarou, ele teve que assumir a responsabilidade, certo, meus companheiros? E assim, ele levou ela para Holford e teve ela como a sua terceira esposa não oficial, ou seja, como a sua segunda concubina ao lado da Olivia. E inclusive, quando nós falamos da Noelle, nós podemos até mesmo dizer facilmente que o Leon traiu a Angélica e a Olivia, porque se liguem, ele morou com ela quando ela gostava dele. Depois, mesmo que ele tenha rejeitado ela, ela continuou ficando ao lado dele, se divertindo com ele e flertando com ele quando pudesse. E nota que ele sabia dos sentimentos dela por ele. E logo, ele se apaixonou por ela, se declarou para ela enquanto suas esposas estavam muito longe dele. Ou seja, isso meio que conta sim, sem sombra de dúvidas, como traição. Mesmo que ele tenha se casado com ela e assumiu ela depois, ainda foi traição. O relacionamento ainda foi fruto de uma traição, porque não é possível que vocês não achem que isso foi uma traição, cara. Ai ai. A Noelle teve muita sorte, que embora a Olivia seja uma yandere, a Olivia gostou dela. Muita sorte. E bom, embora eu tenha contado de forma resumidaça a história da Noelle há pouco tempo atrás, agora eu vou contar pra vocês a versão pra valer. E basicamente a história dela é muito trágica, cara. Ela nasceu como a herdeira da família Lespinaci, onde, mais tarde, a sua família seria destruída por outra família nobre, com apenas ela e sua irmã sobrevivendo nesse mundo terrível. Depois disso, ela se matriculou na Academia da República,
E lá ela conheceu o Jian, que seria o seu primeiro amigo muito importante para ela durante o seu tempo na escola, onde inclusive a cadela do Jian, que é uma cachorrinha muito gente boa, também se chama Noelle e é muito bom, por sinal. Em seguida, nós temos a Louise, uma outra personagem que começou a importunar a vida da Noelle. Depois disso, veio o Loic, que é um sociopata criminoso que não deixa ela em paz e vive indo atrás dela. E tudo isso ao mesmo tempo que a sua irmã, que deveria te dar apoio, é uma megera completa e simplesmente te joga pros leões pelo bem da progressão do jogo. Depois disso, ela conheceu o Leon e teve um monte de treta para finalmente se casar e ser feliz. Que história, hein, meus amigos? Que história. E bom, aqui na minha casa começou a chover, então me desculpem se rolar ruído aí no vídeo, ok, meus amigos? Mas o vídeo tá acabando, então tá tudo tranquilo. E essa, meus amigos, é a Noelle, a terceira esposa do Leon, quem é ela e como eles ficaram juntos, junto de sua história. E aí, vocês gostaram? Se você gostou, comenta aí, porque eu quero saber, obviamente. Comenta aí todas as suas opiniões e pensamentos, porque eu tô louquinho pra saber sobre isso. E é claro, não se esqueça, deixa o seu likezão bolado, porque o seu like me ajuda muito no meu trabalho. O seu like é muito importante pra mim. Deixa o seu like, se inscreve e tamo junto, porque a sua inscrição também me apoia demais. Me apoie e seja a comunidade de animes. Então agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço! Um beijo e falou!